Então eu quero que você escreva o que você está deixando pela fé no mês de março. Primeiro, na sua vida espiritual. O que você está deixando de maneira prática? Talvez a falta de disciplina, talvez a falta de foco, a falta de habitualidade na casa de Deus. O que você vai deixar aqui? O excesso de preguiça, mornidão? Eu não sei. Você precisa colocar. O que você, de maneira profética, você está deixando aqui? Precisa ser claro, eu preciso ser claro. Olha, lembra que eu falei aqui? Aquele que confessa, aquele que reconhece, aquele que traz à luz as suas trevas. Presta atenção. Traga à luz as suas trevas, confesse, fale, reconheça. Porque um dos maiores problemas, além do pecado, é a pessoa que diz que já sabe tudo. Já parou para pensar que as pessoas que diz que já sabe tudo nunca têm vitória? Elas decidiram: eu não sou mais aluno, eu só sou professor, eu só estou para ensinar, eu não estou mais para aprender. Você precisa entender que eu preciso tomar decisões, e para minha vida mudar começa comigo. Deus não precisa mudar, é eu que preciso mudar. Deus quer te salvar antes de te abençoar. Deus quer te curar antes de você se levantar. Não adianta. O que você está deixando? Isso é um compromisso com você mesmo e com Deus e com a sua família. Você vai escrever: esse compromisso que eu faço é com Deus, com a minha família, é com as pessoas que estão aqui no ministério e é comigo mesmo, principalmente. Você vai parar e você vai deixar estes comportamentos, essas atitudes no mês de março. Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite desse dia 23 de março, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar aqui na Tua presença. Meu Deus, nós temos 8 dias antes de finalizar esse mês. E eu acredito, meu Pai, na Tua operação. Eu acredito, meu Deus, em milagres inéditos. Eu acredito, meu Pai, numa força, num avivamento, Senhor, no início de um novo tempo na vida de muitos. Meu Pai, o Senhor nos prometeu, meu Pai, e a Tua palavra não faz curva. Céus e terra passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor nos prometeu, a obra que o Senhor começou, a palavra que o Senhor liberou, meu Deus, não voltará vazia. A obra será terminada e as mãos que começaram vão terminar, meu Deus, e eu creio, meu Pai, que aqueles que perseverarem até o fim verão, testemunharão, se edificarão, meu Deus. Meu Deus, o Senhor fará. A questão, meu Pai, não é se, mas é quando. Porque, meu Pai, como a palavra de ontem veio, meu Deus, para nos mostrar que Isaac, meu Deus, é formado. Meu Deus, a nossa promessa, Senhor, é formada em 9 meses. Não é demorado, mas o pai, o filho é rápido, o pai é demorado. Foram 25 anos. E que sim, meu Deus, cada um entenda que o Senhor está formando um pai. O Senhor está formando, meu Deus, dentro de nós, aqueles, meu Deus, que poderão suportar, meu Deus, aqueles, meu Deus, que estão sendo trabalhados, o seu caráter está sendo trabalhado, meu Deus, para realizar grandes feitos. Meu Deus, que cada um, meu Pai, seja cheio e tomado pelo poder do Espírito. Que cada um, meu Pai, seja tomado pelo poder do Espírito. E que ninguém, meu Deus, possa olhar, meu Deus, de uma maneira, Senhor, imatura, incrédula ou até mesmo sem esperança. Mas que olhe, meu Deus, para cima, pois é de lá que virá o nosso socorro. Que foque no alvo, meu Deus, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, meu Deus, mas que nós possamos esperar no Senhor, meu Deus, esperar nas Tuas promessas,
porque, Senhor, aquele que espera no Senhor voa alto como águias, meu Deus, corre e não se cansa, meu Pai, anda e não ficam exaustos, Senhor. Nós cremos, meu Pai, em promessas se cumprindo na vida de cada um de nós, Senhor, e eu abençoo aqueles que estão, aqueles que chegarão, aqueles, meu Pai, que estão pela transmissão, e quero ordenar que todo laço e armadilha, todo demônio que se levantou contra nós, que vem colocando esse achatamento, essa tristeza, essa opressão, depressão, raiva, ódio, meu Deus, essa vontade de parar, essa mente dividida, esses questionamentos, depressão, opressão, ansiedade, vontade, meu Deus, até mesmo de questionar, meu Deus, pensamentos duvidosos, mente dividida, coração, meu Deus, Senhor, diz, meu Pai, sem foco, sem entrega, sem sacrifício, meu Deus, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, Senhor, que toda esta carga, esta atmosfera que tomou, meu Deus, a mente, que fez muitos, meu Deus, se encurvarem, este peso, Senhor, esta carga, este fardo, meu Deus, eu declaro, meu Pai, sendo tirado, sendo arrancado, eu declaro você livre destas situações, deste peso, essa mente que muitas vezes está andando, rodando e não está no caminho, no lugar onde deveria estar. Meu Deus, que o Senhor coloque, meu Deus, esse foco, esse equilíbrio na mente, e que essa pessoa, meu Pai, venha confiar e depositar a sua confiança no Senhor, porque o Senhor não falhará. O Senhor, meu Deus, vai realizar e cumprir tudo aquilo, meu Deus, que já nos prometeu em nome do Senhor Jesus. Então eu entrego, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos, e que o Senhor, meu Pai, possa dirigir a cada um de nós. Dirija, meu Deus, esta reunião, dirija esta palavra, dirija, meu Deus, a cada mente e coração na noite desta segunda-feira. Em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor em nome do Senhor Jesus. Diga, eu bebo da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Pode sentar por um momento. Vida proposital. Deus nos fez andar de cabeça erguida. Viver uma vida propositalmente é viver uma vida intencional. É interessante que eu já ouvi, usei algumas vezes essa frase e eu acredito que cabe muito bem para o início desse culto. O diabo, ele tem uma função: matar, roubar e destruir. O diabo não brinca de ser diabo, mas muitos cristãos estão brincando de ser cristãos. Porque muitas vezes subestima o diabo. A questão é, o seu foco não é ele, mas no momento que você acredita que você tem o controle de alguma coisa, é no momento que você está perdendo já o controle. No momento que você está confiando em você, no momento que você está confiando em um protocolo, no momento que você para de falar com Deus e começa a só falar de Deus. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas pararam de falar com Deus, mas agora só querem falar de Deus? E antes de você falar de Deus, você precisa falar com Deus, sim ou não, pessoal? O Espírito Santo sempre nos lembra da necessidade de sermos propositais. Porque não é possível contribuir, e construir uma vida poderosa, uma vida abundante na passividade. O Senhor nos alerta acerca do perigo de mantermos uma mentalidade passiva, muitas vezes inerte, sem força, sem energia. Não simplesmente
deixando a vida me levar. Ao invés de você, de maneira proposital, confiando na palavra, andando pela palavra, mantendo os seus olhos focados no Senhor, tendo um alvo totalmente bem claro. Muitas pessoas, pela falta de clareza, pela falta de propósito, pela falta de identidade, está por muitas vezes perdendo o foco. Se você tem uma identidade construída em Deus, se você já escolheu que é Deus que você vai agradar, você propositalmente, intencionalmente, você vai ter que falar mais não do que sim. Mas as pessoas, por não ter ainda uma identidade forte, está falando muito sim para muitas pessoas. Isso, o excesso de sim, automaticamente está falando não para Deus. É completamente diferente de alguém que confia em Deus, que propositalmente toma suas decisões, faz de propósito o que tem que fazer, independentemente de opiniões, independentemente das circunstâncias. O cristão tem que ter clareza, consciência do preço a pagar, e seja o preço de renúncias ou até atitudes sacrificiais. A pergunta que eu deixo para você: você está disposto a sacrificar para ter um relacionamento com Deus? O que hoje você está disposto a soltar na sua vida? Se eu perguntar para você agora, você está disposto a entregar aquilo que Deus já pediu para você entregar? Né? E as pessoas, elas não entendem que isso, se nós não entregamos algumas coisas, nós não vamos receber outras coisas. Quantas vezes a bispa já disse, a vida é como uma escada. E quem quem quer morar na cobertura, sabe como é difícil levar muito peso, e principalmente pesos desnecessários. Você quer paz? Você quer alegria? Então decisões precisam ser tomadas. Cortar, romper com tudo aquilo que te coloca entre o seu relacionamento, tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento com Deus profundo, verdadeiro, honesto, sincero e verdadeiramente com as intenções e as motivações corretas. Essas escrituras mostram que nós temos a oportunidade de ter uma grande vida, aqui em Levíticos 26:9. Eu me voltarei para vocês e eu os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Ainda na versão Almeida, diz, e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho. Repita comigo, tirareis fora o velho por causa do novo. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Eu vou repetir essa última parte. Eu sou o seu Senhor, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Deus, a todo momento, está te lembrando. Eu já tirei você de lá. Eu já tirei você de lá. Agora, o que está dentro de você precisa ser uma prática diária. Da mesma forma que você se habituou
a viver como escravo, você precisa se habituar a viver como livre. Da mesma forma que nós praticamos muitas coisas e de maneira pedagógica as coisas vão entrando, você precisa também mudar o seu comportamento para aquilo que lhe aprisionava, que roubava a sua vida, que roubava o seu foco, que roubava a sua energia, que deixava você distante de Deus. Você precisa tomar algumas decisões. Eu preciso tirar da minha vida situações que estão me distraindo, situações que estão me roubando, e focar naquilo que realmente importa. Deus te ama ou não te ama? Deus cuida ou não cuida de você? Deus é o seu pai ou é o seu padrasto? O que realmente é importante para nós? Porque quando eu entendo algumas coisas, eu vou ter prazer em estar na presença dEle. Eu quero estar na presença dEle. É importante para mim estar na casa de Deus. Isso se torna uma alegria. Quanto mais eu vou permitindo coisas entrar na minha vida, mais a minha vida com Deus começa a ficar pesada. Eu vejo muitas pessoas sentindo peso, ao invés de sentir alívio, estar na casa de Deus. Muitas pessoas chegam a um certo horário e já começa a ficar tenso, porque vai ter que enfrentar alguma coisa e olha para o processo de estar aqui do que o benefício da chegada em estar aqui. A Bíblia diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do meu Pai, vamos à casa do Senhor. É assim que eu devo receber. E se eu não estou recebendo assim, é porque eu estou colocando algo mais, algo que não é verdadeiro. Aqui o Senhor fala dos seus planos para Israel. E Deus nos tirou da terra da escravidão, que representa o mundo, e lá, aqui, em Levíticos mostra que lá nós éramos escravos. E todo o jugo, todas as traves, todas as mentiras que nos prendiam, que nos amarravam, aquelas bolas de chumbo que seguravam nas nossas pernas, que fazia cada um levar um peso, arrastar uma vida, o Senhor já tirou. Se tem algo que está pesado é porque eu coloquei na minha vida. Não foi Deus. O jugo continua sobre muitos, porque muitos insistem em manter os velhos hábitos. Muitos insistem em andar de cabeça baixa. Muitos insistem em viver uma vida complexada. Não acreditam, na verdade, não acreditam que se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma realidade. Se você desce as águas batismais, ali aquele ato profético, e você mergulhar, ali você está enterrando o velho homem. E quando você sai, você já sai das águas como uma nova criatura, nascida, redimida por Cristo Jesus, revestida pelo sangue de Jesus. E não é porque eu não estou vendo algumas coisas que não aconteceram já no mundo espiritual. Mas eu preciso estabelecer. O intangível já foi me entregue. A paz, a alegria, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Se uma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. Então, portanto, as coisas antigas, elas passaram e tudo se fez novo. E como pode alguém estar em Jesus e continuar escravo de comportamentos carnais e sentimentos miseráveis? A mentalidade é o que determina tudo em nossa vida. Repita comigo, tudo é mentalidade. Se tudo é mentalidade, eu preciso mudar minha mente primeiro. A minha mente precisa ser renovada, e ela só é renovada quando eu estou ouvindo a palavra, quando eu estou declarando a palavra, quando eu estou confiando em Deus e não vou tomar decisões por impulsos, por uma ansiedade, por uma necessidade. Eu não posso ser dominado por sentimentos. Eu não posso dar o poder que eu tenho e deixar nas mãos de pessoas. Como ainda tem pessoas que têm o poder sobre você? Eu falava ainda com uma pessoa recentemente,
E eu disse isso. Antigamente, né, quando você não tem uma identidade bem estabelecida, eu lembro que quantas vezes, por eu não gostar de alguém, ou se me sentir rejeitado por esta pessoa, e sempre, né, tendo aquela mentalidade que o foco do amor sou eu. Então, se a pessoa tem um problema, não é que ela tem um problema com ela, não, mas ela tem um problema comigo. Quem já viveu uma vida assim? Então, sempre olhando, não é porque a pessoa está com dor de barriga, dor de cabeça, as mulheres estão naqueles dias, está difícil, está doendo, não. Aquela pessoa tem problema, naquela pessoa realmente ela é arrogante, ela é soberba. E ali, por você criar, né, por você criar um mundo à parte, porque os sentimentos estão te dominando e as feridas ainda têm poder sobre você, a pessoa, se ela vinha na minha direção, eu mudava o rumo. Eu estava lembrando porque eu vi um caso recentemente na igreja e eu ainda comentei com uma liderança. Eu lembro quando eu era assim. Se uma pessoa ela estava vindo, eu não gostava dela, eu fingia, estava no celular, virava à direita, a pessoa ia para a direita, eu virava para a esquerda, e eu falava, gente do céu, como tem pessoas que permitem que outras mudem o seu caminho, te tirem do caminho, e ali eu falo um caminho físico, mas isso começa por causa de um caminho emocional, e automaticamente te sabota o seu caminho espiritual. Então, por você não conseguir lidar com a rejeição e não aceitar que você nunca será uma unanimidade, você sempre estava jogando, você vai estar trazendo para você os problemas. Então, essa pessoa que tem um problema comigo, e aí você cria, né, já que você planta rejeição, você colhe rejeição, e ali vira um redemoinho, vira um loop. Então, quantas pessoas ainda vivem dessa maneira? Se alguém não gosta de você, você já vira. Se ela está na cozinha, você vira. Se ela está na lanchonete, você vira. Se ela está no estacionamento, você já demora mais ali no banheiro. Como é ruim viver uma vida assim, gente. Você não pode mais viver assim. Não aceita mais viver uma vida tão pequena e miserável de pessoas ter o poder de tirar você da igreja. Quantas pessoas, por causa de outras pessoas, não vêm mais na igreja? Quantas pessoas estão sendo roubadas e jogam tudo fora, tudo que foi derramado na sua vida, tudo que foi plantado na sua vida, tudo aquilo que Deus fez na sua vida dentro do Ministério da Mudança de Vida, os atendimentos que foram investido em você, os trabalhos que você fez, e simplesmente, por causa de uma cabeça pequena, sentimentos miseráveis, olha que igreja é tudo igual. Começa com aquele papo, já viu aquele papo, né? Na igreja é tudo igual e Deus está em todos os lugares. Cuidado, nós não podemos relativizar. Não vai abrindo a porta onde Deus não abriu. Não acredite em mentiras. E o diabo, ele coloca desta maneira. Por quê? Porque você não quer enfrentar algo. Porque você não aceita, né? Talvez os defeitos de uma pessoa. Enfim, as pessoas elas criam, elas procuram motivos. Mas o problema é que sempre é aquele padrão de trocar coisas grandes por coisas pequenas. O Senhor, Ele já quebrou as travas do jugo e nos prendiam. Pessoas escravas do passado, escravas da melancolia, da insônia, dos remédios, escravas das opiniões, dos complexos, da rejeição, se mantêm aprisionadas, mesmo tendo já sido livres em Cristo Jesus. É impossível a vida de uma pessoa mudar se ela não der lugar a uma renovação mental. Não existe um bom futuro para quem não renova a mente. Se você não se posicionar e começar a governar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o diabo vai te controlar.
E assim, o povo já estava vivendo o milagre deles. O povo já havia visto tudo que Deus havia feito no Egito. O povo já estava vivendo na sua pele milagres diários, desde a coluna de fogo à noite, desde a sombra de manhã, desde a comida, desde as roupas, desde o corpo, a energia, a saúde, a proteção, a libertação. O povo já estava vendo, o povo vivia, o povo comia, o povo testemunhava. Ali era algo real, algo habitual, era algo rotineiro na vida deles. Mas quando doía um pouquinho, quando apertava um pouquinho, quando a necessidade chegava e batia na sua porta, eles entregavam o seu poder. Eu ainda usei uma expressão, ainda no trabalho dos valentes no sábado. O medo. E agora eu posso esticar para outras áreas. Os problemas podem bater na sua porta, mas não podem sentar na sua mesa. Os problemas podem bater na sua porta, mas não pode sentar na sua mesa. Porque a mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de conexão. Mesa é o lugar das decisões. Se um problema, um sentimento está fazendo parte das suas decisões, ele já sai contaminado. Se por causa de pessoas, por causa de sentimentos, você está se perdendo, sim, aí sim se torna um grande problema. Porque você não está mais sendo guiado por Espírito. Você está sendo guiado pelo seu passado ou por um excesso de futuro e nunca pelo seu presente. Pessoas que estão depressivas ou pessoas que estão ansiosas. Mas não estão plantando agora, não estão conectadas com hoje, no dia 23. Pessoas que já estão olhando, dia 31. E não estão acreditando que Deus pode mudar muitas coisas. Não estão acreditando que Deus pode reverter todos os diagnósticos, todas as sentenças, todos os problemas. Você está acreditando numa mentira. Deus vai e Deus fará como Ele sempre fez todas as vezes. Deus não se esquece, Deus jura por Ele mesmo, Deus nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora. Deus, Ele está sim, aguardando decisões, aguardando pessoas tirarem coisas e acrescentarem aquilo que realmente é importante. A Bíblia diz em Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repita comigo, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O reino de Deus não é casa em condomínio fechado. O reino de Deus não é carro de luxo. O reino de Deus não é roupas de marca. O reino de Deus não é passeios ou diversões ou restaurantes caríssimos. Não, isso tudo é consequência de uma fé viva, é recompensa de uma vida com Deus. Mas busquem a Deus, busquem o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é aquilo que todas as demais coisas não podem te dar. Não, você pode ter os maiores muros, os maiores sistemas de segurança, você pode ter um exército de seguranças, mas o Senhor é que te dá paz. É o Senhor que vigia a tua casa. É o Senhor que te cobre e não permite nenhuma praga chegar à sua tenda. É o Senhor que te protege, que protege os seus filhos. É o Senhor que te dá a paz para dormir e a paz para acordar. Isso você não conquista.
Não, não, o dinheiro pode comprar um remédio para te fazer dormir. Mas é somente Deus que te dá paz. Somente Deus que te dá a paz no seu dormir, a confiança que você vai dormir e vai descansar e vai ter uma noite abençoada. Da mesma forma, os seus filhos, da mesma forma, na sua empresa, e sucessivamente para tudo. Muitas pessoas não têm paz, não têm alegria no espírito, porque comprometem a paz, a justiça, fazendo coisas que roubam a vida, a energia. Ainda, o trecho aprovado pelos homens não se refere à aprovação das pessoas, mas quando alguém depende de Deus e o agrada, ele não tem que fazer força para ser promovido. Pelo contrário, Deus faz com que tudo flua na vida dessa pessoa. Ele tem um sim dos homens e sim, e o amém de Deus. Façam escolhas alinhadas ao propósito que Deus tem com você. Já parou para pensar quantas pessoas estão se perdendo, sem foco, e não estão observando que é você que está se distanciando de Deus? Não é que a pessoa ela abandona Deus de uma vez só. Não, isso é algo gradual. Quando você é cheio do Espírito Santo e você começa uma nova vida, você não deixa nada atrapalhar aquilo que é importante, aquilo que tem valor para você. Mas com o tempo, com os problemas, com as bênçãos ou com as dificuldades, muitas pessoas vão cedendo. E ela para primeiro de orar. Ela para de se relacionar. Primeiro ela para de orar como antes. Depois a Bíblia, ela vira a frase, quando dá eu leio. Quando dá eu oro. Quando der, eu unjo os meus filhos, eu unjo a minha casa. Depois, o culto vira obrigação. Até que, quando percebe, ela já está vivendo sem perceber a presença de Deus. Em João 15,6 diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Ninguém cai no pecado primeiro. Repita comigo, ninguém cai no pecado primeiro. Você cai na presença primeiro. Ou seja, você não está mais na presença do Senhor. E é por isso que você cai no pecado. Você nunca acaba caindo, não, você acaba se esfriando primeiro. Você não mais vive uma vida disciplinada, colocando o Senhor como prioridade. E aí vem o sinal de alerta, né? Você ainda fala de Deus, mas não fala mais com Deus. O problema não é cair no pecado, o problema é conviver com o erro. Muitas pessoas, elas estão convivendo com um problema e não há mais arrependimento, se torna uma prática de remorso. O pecado não tratado, ele primeiro, repita comigo, rouba a sensibilidade. Normaliza o errado. Cria justificativas internas. Você relativiza e aí começa, sabe o quê? A comparar com outras pessoas. Eu lembro de várias vezes eu falei com algumas pessoas, e algumas pessoas falam, bispo, eu estou passando por isso aqui, mas não sou só eu, tá? Não sou só eu que faz. Não sou só eu que estou em dívida. Não, eu também sei de outras pessoas. Imagina se a gente colocasse essa mesma frase, se fosse para uma ida para o inferno. Imagina, gente. Não, eu estou indo para o inferno, mas não sou só eu, tá? Não, eu estou no pecado. Não, mas não sou só eu também que estou mentindo. Não, eu vou viver. Não, vou nem continuar. Tiago 1,15. O pecado sendo consumado,
o pecado sendo consumado gera morte. O processo do pecado, o desejo, tanto que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tanto que nós vemos a tentação que o diabo, ele praticou em Jesus, dando exatamente aquilo que ele estava sentindo, né? Aquilo ele estava desejando, ele teve fome. Então, ele transforma essas pedras em pães. O diabo sempre vai estar alinhado. O desejo, a comida, com o faminto. O desejo, o consentimento, a prática, a escravidão e aí, no final das contas, a morte espiritual. Então, tudo começa em você desejar. Lembra? Eva olhando para o fruto e ela desejou, porque era agradável aos olhos dela. Porque ela deixou o seu ouvido. Ela parou de vigiar e orar. Ela parou de focar naquilo que é importante. Ela estava procurando. Aquele que procura, encontra. Já parou para pensar? Aquele que procura, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta para o pecado também. O pecado não mata de imediato, ele anestesia primeiro. As pessoas estão anestesiadas por causa do remorso, por causa que muitas vezes está cometendo o mesmo erro, está pedindo perdão, o mesmo erro. Sabe o que acontece? Você está viciado. Você já está anestesiado e cauterizado. E para você encontrar o arrependimento é muito difícil, mas é possível. No começo, tudo era sobre Deus. Quando nós chegamos, nosso primeiro amor fazia isso, né? E muitas pessoas não tinham olhos mais para nada. O que era importante, simplesmente, é o que sempre foi importante. Tudo por isso que nós falamos de primeiro amor. Havia fome, havia sede, havia entrega. Era como nós já falamos algumas vezes sobre a igreja primitiva. Não tinha tempo, não tinha hora, não tinha valor, não tinha preço. Era tudo sobre Deus. Era tudo sobre Jesus. Mas depois começa a virar uma rotina, perde intensidade, permanece só aquela estrutura, e ainda Apocalipse diz, que nós já falamos aqui, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde você caiu. Você ainda serve, mas acaba servindo sem prazer. Você ora, mas você ora sem fogo. Você está presente, mas está desconectado. Eu estou te falando um pouco do processo. É daqueles que estão se amornando. Isso é sintomas. Mas você não trata sintomas, você trata a causa. E aí depois você entra na área mais prejudicial, que nós vemos isso muitas vezes nos evangelhos, ali na prática dos fariseus, viver de aparência. E quando a vida espiritual vira um personagem, você acaba falando como crente, você anda como crente, você se veste até como crente, você parece crente, mas no secreto você está vazio. E ainda 2 Timóteo 3 diz, tendo aparência, 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Tendo aparência, vivendo de aparência, mas as palavras não têm mais poder. Virou um livro com letras frias, não quentes. Você não tira mais poder. Você vive uma vida, mas uma vida sem glória. A aparência sustenta a reputação, mas não sustenta a alma. Repita comigo, a aparência, ela sustenta a reputação, mas não sustenta a minha alma. Deus não se impressiona com o que você aparenta, Ele responde ao que você é, no secreto, aonde ninguém vê.
Os cristãos começam, ou melhor, os ex-cristãos, de virando crentes, começam a relaxar. E aí começam a usar aquelas palavras, né? E, infelizmente, as justificativas e as desculpas. Isso não tem problema. Isso não é tão grave assim. Ah, e essa eu gosto. Eu sei até onde eu posso ir. Quem já usou essa frase? Com sinceridade. Não, eu sei até onde eu posso ir. Mas quem disse que tem limitador? Quem disse que tem alguma faixa de sinalização? Você só sabe depois que você já não sabe mais. Na hora que você já está cego e totalmente inundado pelo pecado. Quem para de vigiar, como a Bíblia diz ainda em Mateus 26, 41, vigiai e orai. Quem para de vigiar começa a cair sem perceber. Quem para de vigiar começa a tropeçar, e muitas vezes nas próprias pernas. Ninguém cai de repente. A queda é sempre precedida por uma distração. O diabo, ele não quer que você tire Deus, ele quer que você acrescente deuses. Ele não quer que você não pare de vir na igreja, não, muito pelo contrário. Os piores, muitas vezes, são aqueles que estão, mas não ouvem mais. A palavra não chega mais na sua vida como uma palavra viva e eficaz. Ela não divide mais a alma do espírito. Ela não te aquece mais. As orações se tornam pesadas. Você já viu muitas pessoas, não é criticando não, gente, eu estou dando um alerta só. Isso aqui é um momento de alerta. Pessoas assim que você está lá em pé, mas a pessoa está lá, ó. Aí ela está lá e está pesado. Meu Deus do céu, parece que ela está empurrando a cadeira. Graças a Deus a gente comprou cadeira reforçada, bispo. Senão, as cadeiras já tinham quebrado. A gente empurrando a cadeira, gente pesada. Eu não estou dizendo que você tem problema, não estou criticando não, o importante é você estar aqui, né? Mas você tem que entender, o fardo é leve, não é pesado. Viver com Deus gera paz, não gera confusão. E o Senhor está nos mostrando a todos os dias isso. Todos os dias. Muitas pessoas não querem mudar a sua rotina, não querem mudar as pessoas que você anda, você não quer mudar os seus ambientes, amizades, presta atenção, amizades frias esfriam você, ambientes carnais contaminam você, conteúdos mundanos alimentam sua carne. Muitas pessoas estão andando, depois, no momento que você está caminhando com pessoas que não têm o mesmo propósito, você anda, depois você para e depois você se assenta. Infelizmente é assim. E é por isso que o Senhor diz, fuja da aparência do mal. Você tem que tomar decisões, porque se não está te agregando, está te tirando. Se não está te completando, está te dividindo. Se não está te aquecendo, está te esfriando. Sim ou não, pessoal? E você vê quantas pessoas estão ouvindo a palavra e no começo o Espírito fala e a pessoa sente, depois continua falando e ela ignora até que já não sente mais. Ainda Efésios 4,19 diz, se tornaram insensíveis. É a sensibilidade do Espírito. Não o problema não é o pecado. Até Davi, segundo o coração de Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou. Mas é você consentir, é você pecar sem sentir a culpa. Tem pessoas que pecam, mas não sentem mais culpa. Não querem mais a mudança, porque a mudança só acontece quando você para de praticar. Muitos se arrependem da consequência, mas não do pecado. Choram pelo que aconteceu, mas não mudam o comportamento. Provérbios 28:13 diz, quem confessa e deixa. Se você confessa, você precisa deixar.
Mas quantas vezes nós já atendemos pessoas que semanalmente, já aconteceu até diariamente, a pessoa vir confessar os mesmos pecados. Pessoas que já falaram com todas as lideranças, fez um tour, né? Não, agora é com você, agora é com você, agora é com você. Confessou, mas não mudou. Porque, infelizmente, ainda gostam disso. E você não pode mais gostar. Você tem que sentir nojo. Você tem que sentir repugnância. Você tem que se afastar. Isso não faz bem para você. Quantas vezes eu já falei com pessoas que já fumaram, mas hoje não conseguem ficar perto de pessoas que fumam. Sente até enjoo, já beberam, mesma coisa. Muitas vezes eu fico no limite quando eu começo a ver pessoas mentindo. Porque como já aconteceu isso comigo, eu peguei um nojo de mentira, eu peguei um nojo disso, que eu não quero ouvir mentira. Eu não gosto de ouvir. Porque eu sei que a verdade é a única coisa que liberta. A verdade é a única coisa que desaprisiona. A verdade é a única maneira de você construir uma vida sólida na rocha. Não dá para fazer nada sem a verdade. Eu falava isso ainda recentemente com o bispo Pedroso, de uma situação, eu falava isso. Olha, quanto mais eu cresço, quanto mais eu amadureço, mais eu vejo que o principal da mudança de alguém é a verdade. Se você ainda não decidiu falar a verdade, viver na verdade, praticar a verdade, este pontinho que para você é insignificante está tendo poder sobre você. E Deus só trabalha com pessoas íntegras, que estão por inteiro. Então, o arrependimento, ele gera o reconhecimento, ela sente, ela abandona. Quando você reconhece o seu erro. Você vê quando Natã falava ainda com Davi sobre o que ele fez com Urias, com Betsebe e Urias. Ele falou, não, essa pessoa foi você. Ele disse, eu pequei, eu errei, eu falhei. Ele sentiu, ele não queria mais ser essa pessoa. Nós precisamos reconhecer. Ana, ela só pôde gerar quando ela estava, ela entrou no santuário e ela se derramou e ela disse, eu sou uma mulher amargurada. E ali, a cura aconteceu. Porque aquele que confessa os seus pecados encontra misericórdia. Todas as vezes eu falo para as pessoas, vai. Bispo, mas isso vai acabar com o meu casamento. Eu falei, confia no que eu estou falando. Se você falar tudo, você vai encontrar misericórdia todas as vezes. Eu lembro de uma situação que a pessoa podia acabar presa. Eu falei, faça a sua parte. Essa pessoa demorou 2 semanas. Né? E assim, era muito difícil, era uma coisa devastadora. E eu falei, fala, confessa, eu estou falando para você, faz a sua parte. E ele assim chegou a jejuar 3 dias, uma pessoa chegou a jejuar 3 dias, não tinha força. Eu falei, meu Deus, eu preciso do Senhor. Quando ele confessou, ele estava separado. Quando ele confessou aquilo que podia gerar até prisão para essa pessoa. De uma maneira inacreditável, Deus restaurou de uma maneira que o casamento foi restaurado e eu vi depois toda a família dentro da igreja. Foi assim uma restauração assim incrível que Deus fez. Porque quem confessa encontra misericórdia. Deus, muitas pessoas deixa Deus de estar no centro da sua vida, não deixa de estar no centro das vontades de Deus e coloca o trabalho em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, o conforto em primeiro lugar e Deus quando sobra. Mas aqui, Mateus 6,26, onde está o teu tesouro? Ali estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde hoje é sua maior riqueza? O que ocupa o seu tempo? O que ocupa o seu coração? Eu penso que Deus está nos chamando
para viver uma vida intencional. Ser intencional é: eu não oro quando dá, eu separo tempo para orar. Repita comigo: eu não oro quando dá, eu separo tempo para orar. Eu não leio a Bíblia quando lembro, eu tenho disciplina na palavra de Deus. Inclusive a palavra de ontem veio falando sobre isso. É a disciplina. Eu não vivo reagindo à vida, eu vivo guiado por Deus. As pessoas não vão guiar as minhas decisões, as notícias não vão guiar as minhas decisões, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu pai, minha mãe, ninguém vai guiar as minhas decisões, mas Deus vai guiar as minhas decisões. Deus é que vai guiar as minhas entregas, os meus sacrifícios. Deus que vai guiar o meu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor, Isaías 55:6. Intencionalidade é priorizar Deus antes de qualquer outra coisa. Não é uma busca emocional, mas é uma busca decidida. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Intencionalidade é ter horário com Deus. Intencionalidade é ter constância com Deus. Intencionalidade é buscar o Senhor mesmo sem ter nenhuma vontade de buscar a Ele. Quem só busca quando sente, nunca cresce. Você sabe que para você ter cabelos, eu lembro que a bispa falar muitas vezes isso no altar e fala para nós, não é beber água quando você tem sede. Mas você vai beber água para você também ter todo o seu corpo hidratado, a sua pele hidratada, o seu rim em alta performance. Ter disciplina espiritual, vida espiritual forte, não vem de momentos, repita comigo, vem de hábitos. Então você se habitua em orar diariamente, você coloca um hábito de ler a Bíblia, a palavra de Deus diariamente, você jejuar, você se relacionar com Deus. Em 1 Timóteo 4,7 diz, exercita-te na piedade. Disciplina sustenta o que a emoção não consegue manter. A disciplina sustenta o que a emoção não consegue manter. Começar, como eu já falei muitas vezes, vir à igreja por causa de um problema, muitos vêm, mas você não consegue ficar por causa da solução do problema. Todos nós viemos aqui, 99% pela dor, mas você não fica pela dor. Você não se relaciona pelo medo. Você fica pelo amor. Porque se você busca primeiro o pagamento de uma dívida e o reino de Deus e a sua justiça será acrescentado, não. Porque se você vem buscar o pagamento de uma dívida, quando ela é paga, você sai. Se você vem buscar por causa de um casamento, quando Deus restaura, você sai. Mas se você busca Deus em primeiro lugar, se você se aproxima de Deus, e a Bíblia diz, se aproximem-se de mim, aquele que se aproxima de mim precisa crer que Ele existe, e é recompensador. Então você se aproxima, você acredita, e você recebe a recompensa. Porque Deus é um Deus recompensador, Ele recompensa, como Ele fez com Salomão, te darei o que você pediu, o que você não pediu. Porque é assim que Deus funciona. Não é só buscar no secreto, é o andar com Ele o dia todo. Em Salmos 16:8 diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Eu coloco Ele como a minha luz, é o meu caminho. Se eu posso ou não posso sair. Lembra? Como Pedro disse, posso ir até ti? Posso? O Senhor me autoriza? Posso, então eu vou. Decisões com Deus, pensamentos alinhados, atitudes. Intencionalidade é dizer, isso agrada a Deus? Então eu faço.
Gálatas 5,16, andai no Espírito. Nem tudo que é permitido edifica. Nem tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. Você pode fazer o que você quiser. Porque você, presta atenção pessoal, você não vai ter que conviver com as suas decisões, você vai conviver com as consequências das decisões. Então, eu vivo com as consequências e não com as decisões. É com as consequências que eu vou conviver diariamente. Ser intencional e entender que existe uma guerra interna, ainda Romanos 8:13 ainda diz, você não vence a carne por acaso, você vence por decisões. Dizer não ao pecado, fugir de ambientes errados, vigiar os seus pensamentos. Isso é um erro que eu já vi muitas vezes muitas pessoas cometerem. Quem não toma decisão já está tomando uma decisão. Quem não toma decisão está cedendo a algo. Você precisa tomar decisões. Ter propósito espiritual claro. Quem vive sem propósito espiritual vive distraído. Nós já falamos Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar, por quê? Porque eu existo, porque eu preciso viver colocando o Senhor em primeiro lugar. Eu estou aqui para glorificar a Deus, eu estou aqui para cumprir um chamado, eu estou aqui para impactar vidas, eu estou aqui para ser um mantenedor, eu estou aqui para ser um instrumento de vida, um instrumento de cura, um instrumento de restauração, um instrumento de conversão. Eu estou aqui não para julgar, eu não estou aqui nem para defender, eu estou aqui para testemunhar o quê? O que Deus fez, faz e fará na sua vida. Você passa a vigiar o que entra nos seus olhos, o que você vê, aquilo que você ouve. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Você para de brincar. Quem vive intencionalmente, se você erra, você corrige rápido. Se você cai, você se levanta rápido. Você não deixa o erro virar um estilo de vida. Você não acostuma com o erro. Você o tira. E você entende que se isso aconteceu, é que você faltou. Você está com o olhar, com os ouvidos e com a sua boca em um lugar certo. Vida intencional não é intensidade passageira, é uma constância diária. Em Lucas 9:23 diz, tome a sua cruz dia após dia. Todo dia eu escolho, todo dia eu renuncio. Não é sobre viver um dia forte, é sobre viver todos os dias com Deus. Não é um dia, hoje você sai daqui forte, mas amanhã você está mais forte. É de glória em glória, é de crescendo e crescendo com Deus. É a glória da segunda casa, sempre você crescendo, avançando e ocupando lugares altos para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço para você, o que você está decidindo hoje? Quais foram as suas decisões? O que esta palavra, talvez, está gerando na sua mente, talvez escamas estão caindo, mordaças estão sendo tiradas, correntes estão sendo quebradas, talvez uma consciência, porque nós já falamos aqui, aonde tem consciência, ali tem mudança. Eu quero como um ato profético, isso é algo que eu vou fazer, eu falei hoje na reunião dos Eliaquins, eu vou pegar uma caneta e um papel, e eu vou escrever o que eu estou deixando no mês de março. Eu não vou entrar no mês de abril. Você precisa viver uma vida baseadas em decisões práticas. Não é só você decidir, é você manter aquilo que você decidiu. E eu quero que você escreva o que você está deixando no mês de março e o que você planeja realizar e estabelecer no mês de abril.
nós vamos começar a viver uma vida alinhada, disciplinada e de maneira preventiva. Você precisa projetar, você precisa escrever aquilo que você realmente, como um contrato, como um compromisso pessoal, como um alinhamento entre você e Deus. O que hoje você decide deixar neste mês de março. Nós estaremos orando, eu estarei orando, nós estaremos orando a semana toda, estaremos jejuando, e eu vou estar queimando esse pedido também. Porque isso é como um fim de uma maneira profética, mas também estabelecendo um novo padrão. Não é só escrever, é colocar isso como uma verdade na sua vida e não mais retroceder. Tão somente vivamos com aquilo que já alcançamos. Eu alcancei, eu vou permanecer neste lugar e ninguém vai me fazer descer. Lembra de Neemias? Estou num grande projeto. Eu não posso parar. Eu não vou parar para descer para conversar com vocês. Eu não vou para o vale nem para as planícies conversar com vocês. Eu tenho um propósito. Então eu quero que você escreva o que você está deixando pela fé no mês de março. Primeiro, na sua vida espiritual. O que você está deixando de maneira prática? Talvez a falta de disciplina. Talvez a falta de foco. A falta de habitualidade na casa de Deus. O que você vai deixar aqui? A sua falta, o excesso de preguiça, mornidão? Eu não sei. Você precisa colocar. O que você, de maneira profética, você está deixando aqui, precisa ser claro, eu preciso ser claro. Olha, lembra que eu falei aqui? Aquele que confessa, aquele que reconhece. Aquele que traz à luz as suas trevas, presta atenção, traga à luz as suas trevas, confesse, fale, reconheça. Porque um dos maiores problemas, além do pecado, é a pessoa que diz que já sabe tudo. Já parou para pensar? Que as pessoas que dizem que já sabe tudo, nunca têm vitória. Elas decidiram, eu não sou mais aluno, eu só sou professor. Eu só estou para ensinar, eu não estou mais para aprender. E a gente vê que até Jesus, aos 12 anos, perguntava, interrogava e respondia. Então isso é um processo. É o crescimento. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, no favor de Deus e no favor dos homens. Então o que você está deixando aqui? A falta de habitualidade na casa de Deus, a falta de priorizar a Deus. Aonde você não está priorizando o Senhor? Você está colocando o trabalho, a família, lazer, conforto à frente de Deus. O que você vai deixar no mês de março? Você precisa entender que eu preciso tomar decisões e para minha vida mudar começa comigo. Deus não precisa mudar. É eu que preciso mudar. O que eu estou deixando no mês de março? Uma fé passiva? Uma religiosidade? Talvez um legalismo? Uma covardia? O que eu estou deixando? A falta de sacrifício? No meu emocional, essa facilidade em se ofender. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em se ofender. O que você está deixando? Uma falta de identidade, uma falta de perdão. Talvez você ainda guarda mágoas, você olha para trás, ainda não quer descer da posição de um eterno cobrador. Você vive cobrando as pessoas. Você ainda é aquele que não assume responsabilidades. Você é aquela pessoa que ainda coloca o seu dedinho para frente e diz, esse é o meu problema.
Este é a causa do meu problema. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do governo, é por causa, pelo amor de Deus, é por causa do rico, do bilionário, aquela coisa de, meu Jesus amado, não vou nem entrar nisso. Eu vou faltar, eu não vou nem falar eu não vou nem entrar nisso aí, não vou nem entrar, vamos focar aqui. Porque se você tiver uma mente dessa, não dá. Talvez mágoas, raiva, feridas abertas. Eu não sei, mas você precisa deixar isso no mês. Neste mês você não pode mais carregar isso com você. Deus quer te salvar antes de te abençoar. Deus quer te curar antes de você se levantar. Não adianta. O que você está deixando? Talvez na sua casa, eu ainda falava 2 semanas sobre a união. O que você está deixando? Mulher, homem, o que você está deixando? Está deixando o quê? Não vai mais brigar? Você decide ser um pacificador? A partir de hoje, eu vou praticar a sabedoria. E eu não vou ficar falando de sabedoria, eu vou viver a sabedoria. Eu vou ser aquela mulher que vou construir e não destruir. Então hoje eu estou deixando a divisão, hoje eu estou deixando a contenda, hoje eu estou deixando aquela vontade de falar, a vontade de ofender. Hoje eu estou deixando no mês de março, eu estou deixando esse dia 23 e eu vou orar para que Deus me tire, me cure, me arranque isso da minha vida. Eu não vou ser mais aquela pessoa que valoriza o defeito e menospreza a qualidade. Não, você vai olhar e você vai valorizar a qualidade das pessoas, vai valorizar a qualidade dos seus filhos, vai valorizar a qualidade da sua esposa e vai diminuir os defeitos. Você vai focar naquilo que é bom e não naquilo que é ruim. Você vai focar naquilo que é importante e não naquilo que não é importante. Você vai amar e agradecer porque Deus te presenteou. Deus te abençoou. Bispo, mas isso não é um presente, parece um presente de Troia. Não, você vai olhar como presente, porque saiba que o casamento é um processo, uma lapidação de caráter. Você está sendo lapidado. Finanças. Eu vou parar de construir bezerros de ouro. Eu vou começar a ter propósito. Qual é o propósito da riqueza? Pare de viver uma vida morna. Uma vida para você, para os seus luxos, para o seu conforto. Riqueza sem propósito vira bezerro de ouro. O que você está deixando aqui? Essa falta de visão, essa preguiça. Eu não estou dando condição a Deus para Ele operar na minha vida. Eu vou dar condição a Deus. Diga que eu vou dar condição a Deus e você vai colocar o que você não está fazendo. Olha, presta atenção. Hoje ainda a bispa falava isso no programa. É aquele que é perito no que faz, deve se assentar entre reis. Não estará junto com os de baixa sorte. Aquele que é competente, aquele que é diligente, aquele, como na NTLH, aquele que faz muito bem o seu trabalho. Olha, na NTLH, na NVI, na NVT, na Almeida Corrigida, na revista, na Almeida Revista Atualizada, todas, mensagem, tudo. Todas falam, cada uma qualidade, diligente, competente, perito no que faz muito bem o seu trabalho, na NTLH faz muito bem o seu trabalho. Você tem que ser o melhor. Daniel, quando você lê em Daniel 6, você vê Dário decidido já em promover Daniel, porque ele era excelente. Um homem excepcional. Você é o melhor. Você é excelente. Você é perito na sua área. Porque se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos fazer proezas.
Em Deus faremos proezas e Ele pisará nos nossos inimigos. Será que você está sendo o melhor? Será que você está sendo o melhor naquilo que você faz? O que você está deixando de maneira clara, de maneira subjetiva, não é nem objetiva, é subjetiva. Você tem que deixar de maneira bem subjetiva. Eu vou parar não sei, de perder tempo. Não, eu vou parar de perder tempo com o celular no aplicativo tal. Eu vou desinstalar esse aplicativo. Não, eu vou parar de andar com companhias. Não, eu vou parar de andar com fulano de tal, no ciclano de tal. Eu vou parar de ir para essas festas. Não, eu vou deixar bem claro, visível, como Abacuque 2:2 diz, até aquele que passa correndo possa ver. Você vai deixar muito claro o que você está deixando no mês de março. Você está colocando um ponto final isso na tua vida. Você não vai mais agir com essa fraqueza, essa oscilação, essa instabilidade, porque você não é fraco, você é forte. Você não é oscilante, você é estável. Você não é doente, você é uma fonte de cura. Não, você não é miserável, você é um homem e uma mulher próspero, abençoado, inteligente, sábio, cheio do Espírito Santo. E você vai colocar também, o que eu planejo. O que você está planejando conquistar e estabelecer no mês de abril. Pode colocar no papel. Mês de abril, como será? Eu estarei como um compromisso pessoal nos cultos tal. Eu serei esta coluna, este pilar na vida das pessoas. Eu vou sim estar nos evangelismos, eu vou estar sim no trabalho das fortes e corajosas, no trabalho dos valentes, no trabalho dos jovens. Eu estarei sim investindo a minha vida em alguma área na igreja. Eu vou estar assim investindo o meu tempo, eu não vou mais viver para mim, eu vou viver para o reino, eu não vou ser mais aquele que senta na mesa, como Jesus disse, senta na mesa, o que é mais importante? O que senta, o que serve? Então, é o que serve. Mas você não vai ser mais aquele que está sentado esperando ser servido. Pare de ser uma pessoa que só quer ser servida pelo ministério. Sirva o reino de Deus. Sirva aos propósitos de Deus. Pare de viver uma vida sem propósito, porque quanto mais esta vida é hedonista, mais você não perde propósito, mais você está vivendo frustrado. Você precisa ter um grande porquê, você precisa ter um grande motivo. Se comprometa com Deus. Ele e Aquins se comprometam com Deus, se comprometam com Deus. Se comprometam. Eu estou aqui, decidido, eu vou ser essa coluna de R$10, de R$5, de R$20 no reino. Eu vou comprar, você é aquele que compra açúcar, eu compro leite. Né? Não adianta, você pode falar, você pode dar todas as justificativas para mim, mas é impossível você falar que não pode ser coluna de um house. Sim ou não, pessoal? É impossível. Quem acha que é impossível pode levantar, porque aí eu mesmo vou dar na tua vida esse house. Pode pegar as caixas de house ali, caixa de house e leite. Porque se você não pode ser coluna... Eu já falei com pessoas, eu lembro de uma pessoa que eu já até trouxe, né, até testemunhou já, uma pessoa que a gente restaurou, né, ou melhor, Deus restaurou, a gente pregou e ele foi restaurado ali da Praça da Sé, e ele começou a vender bala. Não tinha o que comer, não tinha onde vestir, zero, não tinha roupa. A roupa dele, do corpo, era a roupa que ele tinha, era tudo que ele tinha na vida. Já tinha uns 40 e poucos anos essa pessoa. Começou a vender bala aqui no sinaleiro, aqui da Rua da Moca. Deu 2, 3 semanas, ele veio falar para mim, bispo, eu estou fazendo R$300 por dia. 400 por dia. Porque além de vender bala, ele também ganhava muita caixinha. Quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer dinheiro, ganhar dinheiro, ganha dinheiro, não adianta o que você falar. Te apresento uma lista de pessoas que é para trabalhar. É para trabalhar, você tem que trabalhar e não dar trabalho, entendeu? É diferente, eu vou trabalhar, eu vou ter, realmente eu não posso ter preguiça. Então, quem acorda cedo, vai trabalhar, vai vender, vai ganhar. Isso assim, você vê em muitos vídeos na internet, inclusive, a pessoa começa com uma pedra, já viu? Pega uma pedra, quando viu, está comprando uma moto. Vai trocando e vai vendendo, porque a vida é vender, gente. Nós somos vendedores. O que você está vendendo?
Dentro da sua casa, o que você está vendendo? Está vendendo que uma vida vitoriosa? Você está vendendo uma verdade ou uma mentira? Você está vendendo prosperidade ou miséria? Você está vendendo santidade ou impureza? O que você está vendendo na sua casa? O que você está vendendo? Pergunta para essa pessoa, o que você está vendendo na sua casa, criatura? O que você está vendendo? Não é vender literalmente, não, botar uma mesinha e vender suco ali, não. É vendendo mesmo as suas atitudes. Você é aquele que fala que eu não estou, quando alguém bate na porta. Você é aquele que fala, não, fala de equilíbrio, né? E dentro de casa vira a terceira guerra mundial. Não, você tem que saber o que você está vendendo, porque o que você está vendendo, os seus filhos estão comprando. Essa é a realidade. E o que eles estão comprando? Porque eu vejo que a grande maioria, a dificuldade muitas vezes que eu tenho, né, de trazer os jovens é que os pais querem que nós fazemos o trabalho que eles não estão fazendo. Aqui dentro é glória e aleluia. Lá na casa é saia o miserável, eita, joga para lá e para cá, e xinga, e fala e fala. Por quê? Porque não está vivendo uma vida intencional. Os sentimentos dominam você. O velho homem está mais novo do que velho. Nunca nasceu de novo. E nós precisamos colocar um ponto final nessa dualidade, nessa bipolaridade espiritual. E eu convido a você de maneira profética. Nós só orando, eu e os obreiros aqui, o nosso povo, nós vamos estar orando por você, e você também vai estar orando por você também. Não vai sentar aqui, botar o papel, eu acho que, né, vai fazer 3 pedidos e o gênio vai sair. Não, você vai tomar uma decisão. Eu vou tirar isso da minha vida, eu vou desinstalar, eu vou parar de andar, eu vou sair dos grupos. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei, e eu digo, você quer realmente mudar de vida? Eu quero, então muda o seu número de telefone. Uma vida de pecado, de todo tipo de pecado, imoralidade, de tudo que você pensar, inclusive as coisas assim que você não dá nem para falar. Então muda. Ele foi, né, e não mudou, né, ele não mudou. Mas aí eu gostei do jeito que Deus fez. Ele deu uma queda, né, caiu, né, deu uma escorregada, foi parar num lugar que não deveria ir, já tinha se libertado. Quando ele viu, ele deu lugar aos sentimentos, foi parar em lugares, boates, e quando viu no caminho foi roubado. E perdeu um número, perdeu o celular, aí teve que comprar outro número do celular. Deus foi tão bom que até assim, ó, obrigado pela lepra, né, na mão, aquilo, né? Pode ser ruim para um lado, mas o preço foi barato, perto do custo que poderia gerar isso para ele. Então, Deus é tão bom que muitas vezes permite coisas acontecerem para mais tarde, né? Mais tarde você tem um resultado que você deseja. Então, tome decisões, e decisões tem que ser radical. Sim ou não, pessoal? Então, inclusive de desligar o celular, tome essas decisões. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que você vai estar alinhado àquilo que você escreveu. Isso é um compromisso com você mesmo e com Deus e com a sua família. Você vai escrever este compromisso que eu faço é com Deus, é com a minha família, é com as pessoas que estão aqui no ministério e é comigo mesmo, principalmente. Você vai parar e você vai deixar estes comportamentos, essas atitudes, no mês de março. Você vai parar. Você vai levar este papel hoje. E se você lembrar de mais alguma coisa, você vai anotar. E na quarta-feira você vai me trazer. Eu quero que você deixe aqui, a gente vai deixar e nós vamos estar orando nesta casa firme. Nós estaremos orando. E no domingo eu vou estar queimando esses pedidos. Então, de maneira profética, estes comportamentos, essas atitudes, esses vícios, esse velho homem, só serão restos de lenha fumegante. Será queimado da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você vai colocar qual é o seu planejamento para o mês, planejamento espiritual. Planejamento na sua família, e planejamento na sua vida financeira no mês de abril.
Você vai estabelecer, isso é um compromisso que você vai fazer. Estarei nos cultos, nos cultos principais. Estarei colocando Deus em primeiro lugar. Vou estar colocando Deus, vou estar orando. Vou estar lendo a Bíblia. Vou estar tirando coisas da minha vida. Eu vou viver uma vida planejada. Ordem, decência, disciplina. Viva uma vida disciplinada. Pare de sentir. Pare de ter medo. Pare de covardia. Pare de ser levado. Levado. Lembra que a Bíblia diz? Por um tempo, você ia para onde você queria ir. Mas vai chegar um tempo que vai pegar na sua mão. E tem pessoas que vão levar você para onde você não quer ir, mas é onde você precisa para você nascer. Esse cristão, esse novo homem, para a honra e glória do Senhor. Então feche seus olhos. Eu já passei um pouquinho do horário, mas foi muito importante isso. Eu quero que você fale com Deus e decida hoje. Eu vou viver uma vida intencional. Eu vou parar de dar lugar aos sentimentos e vou desligar o que precisa desligar. Vou desligar meu celular, vou desligar a televisão, vou parar de brincar com a minha vida. Deus tem coisas grandes para nós. Agora, quer viver coisa grande? Pense grande. O como você está pensando grande? Pensar grande é pensar como Deus. E como Deus pensa? Deus valoriza o relacionamento. Você está valorizando o seu relacionamento com Deus? Valorize o seu relacionamento com Deus. Valorize o seu relacionamento com Deus. É isso que Ele valoriza. Não permita mais que falar, orar, se torne um peso na sua vida. É a sua conexão com Deus. É aquilo que Deus fez enviando o seu Filho, nos redimindo com Ele. E hoje você pode, na beirada da sua cama, dentro do seu carro, dentro do metrô, em uma caminhada, dentro do chuveiro, falar com Deus. Conectado. Conectado com Deus. E é isso que é importante. E eu convido você. Fala para o Senhor. Eu não vou mais viver por sentimento. E hoje eu estou deixando aqui. Eu estou colocando neste papel. E eu vou estar orando durante esses 8 dias. Até o dia 31 de março. E eu não entrarei no mês de abril com estes comportamentos, com estes sentimentos. Oscilante, instável, inseguro, avarento, egoísta, imoral, viciado, mentiroso. Você não é assim. Você não é assim. E Deus não te chamou para uma vida pequena, nem uma vida de derrota. Mas Deus te chamou para uma vida grande, vitoriosa, abundante, curada, feliz. Você não foi chamado somente para ter paz, mas para levar paz. Seja aquele que leve paz para as pessoas. Lembra o que a bispa trouxe ontem? Vou tirar de você, Moisés, o espírito que já está em você, e vou derramar sobre as 70 autoridades. Você já tem muito mais do que o suficiente. Deus vai tirar de você para as outras pessoas. Quais são as 70 autoridades que você vai derramar? Às vezes você está acreditando numa mentira. Você diz, meu Deus, eu não tenho nem para mim. Não. Se você estiver cheio do Espírito Santo, totalmente decidido
que você é uma nova criatura, e acreditando na verdade, construindo a sua casa na rocha, o Senhor vai tirar de você para toda a sua família. O Senhor vai tirar de você para toda a sua casa, o seu trabalho. É de você, o Espírito que está em você. Acredite, Deus já te perdoa. Então, pratique hoje o arrependimento, não voltando para o lugar da onde Ele já te tirou. Deus já te tirou você, já arrancou você deste lugar. Então não volte mais para Ele. Não volte para o lugar que Ele já tirou, geograficamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, profissionalmente de você. Não importa da onde você veio, mas importa para onde você vai. Você precisa entender essa palavra. O seu início pode parecer modesto, mas o seu final será de grande alegria. Você não escolhe como nasceu, mas você pode escolher como vai morrer. Eu peço a você, escolha por Deus. Escolha Jesus Cristo. O seu segundo nascimento vale mais do que o seu primeiro nascimento. Entenda que nascer em Cristo Jesus não se compara de nascer da sua mãe, ter vindo do seu pai. O que conta é o seu Pai celestial. O que conta é o amor, é a plenitude, é a graça que está sobre você. Eu quero que você pegue aquilo que representa a sua vida financeira e este pedido que você escreveu e venha à frente para nós estarmos orando aqui hoje. Eu quero orar pelos Eliaquins. Bispo, eu não sou um Eliaquim. Ótimo, uma oportunidade para você começar hoje. Bispo, eu não posso, uma bala, um house, você não pode? Você não pode ser a coluna de 1 litro de leite? Se você não pode ser a coluna de 1 litro de leite, eu vou dar 1 litro de leite para você. Eu que vou dar. Me procura no final do culto que eu que vou derramar esse litro em você. Uma caixa eu vou dar para você. Porque não é o que você tem, mas é a mente que você possui. Não é a sua carteira, mas é a sua cabeça, que vale mais do que a sua carteira. Não é sobre dinheiro, é sobre uma mente abundante e próspera. Você é próspero. Você é próspero. O sol não se aquece, ele vive, ele nasce para aquecer. A árvore não come do seu fruto. A árvore vem para alimentar outras pessoas. Você nasce para o próximo, você nasce para o reino, e é por isso que você está frustrado, porque você vive uma vida por você, você vive uma vida pelos seus sentimentos, você só ganha dinheiro para gastar com você, você não tem propósito, e hoje é um dia de estabelecer o seu propósito, construir uma vida abundante. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E você não vai mais viver uma vida como qualquer um. Você não é qualquer um. Você não tem qualquer Deus. Você não está em qualquer igreja. Esta igreja vai te ensinar a ser salvo e viver uma vida abundante nesta terra. Este lugar é o que vai falar a verdade. E é o que Deus pede para cada um de nós. Ande a verdade, ande na verdade, fale a verdade, pratique a verdade, pregue a verdade. Meu Deus, Senhor, nós oramos, meu Pai, nesse momento e apresentamos ao Senhor, meu Deus, todas as áreas que hoje, meu Deus, áreas escassas, áreas doentes, áreas enfermas. Eu não sei qual é a doença que essa pessoa está vivendo hoje,
uma doença na alma, uma doença espiritual, uma doença emocional, uma doença financeira, uma doença conjugal, mas o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que levanta e aquele que sustenta, o Senhor é aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós. E aquele que crer em mim, aquele que crer, aquele, meu Pai, que praticar, aquele, meu Deus, que confiar, meu Deus, não será decepcionado. Meu Deus, eu oro, meu Pai, por estas áreas, meu Deus, que hoje está roubando a paz, a alegria, as forças dessa pessoa. Eu declaro que a partir de hoje, isso cai por terra. Estes medos não te controlam mais. Estes medos não te controlam mais. Você é uma pessoa curada. A partir de hoje, receba cura. Receba cura na sua alma. Receba cura, receba cura. Receba a cura. Libere o perdão. Libere o perdão. Pare de ser escravo. Nada vai acontecer se nada mudar, nada mudará. Você está esperando algo que aconteça de fora para dentro. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus te chama para viver, praticar proezas. Deus te chama para ser uma pessoa excelente, cheia do Espírito Santo. Ele está te mostrando. Talvez você hoje está como uma mulher encurvada, mas hoje o Senhor te chama à frente para dizer: você é filho de Abraão. Receba a cura da sua encurvatura. Você por muito tempo está andando encurvado. Eu declaro você se endireitando na vida. Receba o seu endireitamento. Se endireite hoje, se endireita a partir de hoje. Você não vai mais olhar para baixo. Você não vai mais ter olhares. O seu olhar é de tristeza, de fraqueza. Não, hoje você sai daqui como uma pessoa irreconhecível. Declare isso no mundo espiritual. Isso que você escreveu hoje, você deixa aqui, ó. O que você escreveu neste papel, você vai declarar: hoje eu estou deixando aqui, de uma maneira muito clara e muito detalhista, o que você está deixando neste dia, nesta semana. Você não vai entrar no mês de abril. Deus mudará a sua história. Deus ainda fará grandes coisas nesse mês de março, mas você tem que mudar hoje. Você tem que tirar hoje. Você tem que resolver hoje. Hoje é o seu dia. Não vai acontecer nada amanhã se você não tomar a decisão hoje. É hoje. Viva como um curado antes de viver curado. Viva como um livre antes de ser liberto. Viva como uma pessoa próspera antes de ter a prosperidade. Viva pela fé. Não por aquilo que você vê, mas aquilo que você sabe, aquilo que você ouve. Os seus olhos não podem mais te enganar. Você vai viver por aquilo que você está ouvindo, e aquilo que você sabe que é real, que é verdadeiro na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que estas situações hoje caem por terra. Esta situação financeira que hoje parece que não se resolve, veio mesmo para esticar e te fazer uma pessoa mais dependente. Veio mesmo para mexer nas suas circunstâncias e até roubar a sua paz. Hoje você vai confiar no Senhor. E você hoje vai dar um passo de fé. E você vai se comprometer hoje. Eu serei a partir de hoje
esta coluna desta área, 1 litro de leite, 1 litro de óleo, eu não sei. Mas hoje você vai dar um passo de fé. Você não vai mais viver uma vida assim, pequena, esperando ou tendo vergonha, deixando o diabo te roubar. Sabe por quê? Porque você está com vergonha de ser uma coluna de 1 litro de leite. E você não está ouvindo, lendo e lembrando das palavras que você está ouvindo. O que chamou a atenção de Jesus foi aquela oferta da viúva. O Senhor diz: seja fiel no pouco, pode ser muito pouco. Seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar e você vai fazer isso mensalmente. Eu vou fazer isso, não importa o que vão falar, importa o que Deus está vendo a partir de hoje. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero orar, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, meu Deus, e eu concordo com estes passos de fé. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um, meu Deus, e eu declaro: estas portas já foram abertas, estas situações, meu Pai, já caíram por terra. Não tem mais poder sobre o nosso povo, eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados, autorizados. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que a partir de hoje você sai daqui como essa nova criatura, um homem nascido, revestido, redimido, perdoado, levantado e sustentado por Cristo Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu concordo com os seus propósitos. Eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados. Eu declaro os seus propósitos, eu declaro os seus pedidos, eu declaro você a partir de hoje nascido de novo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Receba aquilo que você veio buscar. Eu declaro que todos esses comportamentos, esses sentimentos, essa mentalidade, essa mente dividida, essas situações que hoje estão roubando a sua paz, a partir de hoje caia por terra hoje. Você não é esta pessoa, que toda carga, que todo demônio que se levantou, que veio para matar, roubar, destruir, enfraquecer, entristecer, eu declaro a partir de hoje, caia por terra. Receba a cura, receba a libertação, receba a cura. Veja a sua mente sendo renovada, veja o seu coração sendo restaurado, veja toda essa mágoa, esse sentimento saindo do seu coração. Eu declaro essas situações resolvidas na tua vida. Todas as situações, meu Deus, pela fé, já foram, meu Pai, totalmente restauradas. Uma vida restaurada para a honra e para a glória do Senhor. Para a honra e para a glória do Senhor, meu Deus. Essas situações, meu Pai, estão ficando neste mês de março. Está ficando, meu Pai, nessa segunda-feira, dia 23. Nessa segunda-feira, dia 23, meu Deus, eu declaro um ponto final. Eu declaro um ponto final, meu Pai, nestas dores, meu Pai, nestas oscilações, nesses comportamentos, nestes vícios, meu Deus, eu declaro a partir de hoje um ponto final na vida desta pessoa. Receba cura, receba libertação, receba força, a partir de hoje. Eu declaro que toda esterilidade, que toda infertilidade, a partir de hoje, não tem mais poder sobre você, em o nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo
que você plantou. O Senhor é o Deus que dá tanto querer quanto realizar, e aquilo que Ele colocou no seu coração, Ele vai te dar condição para materializar, para concretizar. Eu declaro todos os pedidos, a cada palavra, a cada declaração, meu Deus, materializadas, eu ligo na terra para que seja ligada nos céus. Eu ligo na terra para que seja ligadas nos céus. Eu declaro, meu Pai, o acesso total ao reino de Deus. Eu declaro um sim na terra e um sim no céu, um sim na terra e um sim no céu. E estes problemas, eu declaro um não na terra e um não no céu, um não na terra e um não no céu. Eu declaro, meu Pai, um sim na terra e um sim no céu, um não na terra e um não no céu. Eu declaro, meu Pai, um povo curado, um povo livre, um povo curado, um povo livre, restaurado. Receba a tua restauração, receba a tua restauração. Seja cheia do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, o nosso povo saindo daqui, meu Deus, irreconhecível, irreconhecível, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus pedidos. Eu declaro essa situação que você trouxe aqui hoje, nesse dia 23, pela fé, pela sua fé, pela nossa fé, já foi realizada, já foi materializada. E você não vai terminar o mês como o diabo disse na sua mente que você iria terminar. Não. O Senhor está, pela fé, revertendo sentenças. Revertendo sentenças. E essa situação vai se voltar a favor, em favor de você. Contratos serão fechados. Vendas serão concretizadas. Metas serão batidas. Você será promovido, você será promovida. Eu declaro que você veio buscar, você já está levando. Eu quero que você visualize neste momento. Visualize o que você veio buscar e você já vivendo. Você acordando amanhã, no dia 24 de março, olhando no espelho e vendo muitas coisas já mudaram. Você está vendo já mensagens chegando positivamente. Você está olhando já a sua conta bancária e ela não está no vermelho. Muito pelo contrário, ela foi multiplicada. Você vendo já pela fé o seu salário, o seu salário, o seu salário se tornando o seu dízimo a partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio na tua vitória. Eu pego as suas orações e faço como as minhas orações. E eu declaro os seus propósitos materializados e concretizados. Eu ligo na terra estas orações, essas palavras, essas declarações, para que seja ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus. E você não vai mais olhar para baixo. Você agora vai viver uma vida intencional, com uma pessoa curada, livre, liberta, restaurada, um novo homem, uma nova mulher. Acabou a culpa na sua vida. Se existe culpa, você vai colocar neste papel também, qual é a culpa? E você vai decidir na sua mente, você não é mais culpado, porque Deus já te perdoou, e você não vai voltar a cometer os mesmos erros. Porque você não é esta pessoa. Você não é mentiroso. Você pode ter cometido mentira, mas você não é um mentiroso. E você não vai mais ser um mentiroso. Porque a sua vida é uma vida santa. Você não vai mais viver uma vida como qualquer um. Sem noção, sem bom senso, sem responsabilidade. Vivendo uma vida de autossabotagem. Não, você não é assim. Você não é um orgulhoso. Não, você não é orgulhosa. Não, você é uma pessoa humilde. Você é uma pessoa que vai a cada dia mais te humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Você vai se prostrar. Quanto mais você se prostra, mais Deus te levanta.
E você vai se prostrar mais. E vai cada dia mais ser aquele que serve e não mais ser aquele que é servido. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu consagro a cada pedido, eu consagro a cada pedido, eu consagro hoje este documento que você escreveu. Isso como um ato profético que você está deixando neste mês de março. Você está colocando ponto final nestes comportamentos. Acabou estes sentimentos. Quando o diabo vir para te levar para aquele lugar, você vai dizer: afaste de mim, porque eu sou um vencedor. E minha mente não vai mais ser o parquinho de Satanás. Não. Eu vou pensar agora, e eu vou pensar aquilo que eu devo pensar, eu vou me obrigar a pensar, eu vou colocar aquilo que eu devo pensar, eu vou declarar aquilo que eu devo declarar, e a minha boca só vai falar palavras que levantam, eu só vou ouvir coisas que vão me levantar, eu só vou ver aquilo que vai me levantar. Eu estou alinhando todos os meus sentidos, voltados a Cristo Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. E ao final, eu quero que você faça algo por mim, porque eu sei que começa um novo tempo aqui. E se você tomou uma decisão, independente que seja, muitas coisas vão dar na sua vida. Eu quero estar andando debaixo do braço o seu nome e a área que você abraçou. Então, ao final, eu quero que você venha à frente, eu quero que você coloque o seu nome e qual é a área que você está sendo coluna a partir de hoje, que nós estaremos orando pelas colunas, as colunas do reino. Eu quero saber o seu nome, eu quero saber também, se possível, o seu telefone também, que nós estaremos mandando mensagem para você, né, mais do que nós já mandamos. E qual é a área hoje que você está sendo coluna? Quero que você deixe aqui, por favor, que eu quero estar orando por você, fazendo uma cópia, entregando para as lideranças, porque todos nós vamos orar, que este passo venha a ser multiplicado, e que Deus possa te abençoar muito mais. Então não vá embora antes de você anotar isso, ao final do culto, em nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza, Deus é aquele que aponta, e se Ele aponta, Ele paga a conta. Então, se você está vendo, o Espírito está te impulsionando, é que Ele quer te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por este dia, e eu peço, meu Pai, que cada um possa estar, meu Pai, se colocando neste lugar, e nunca mais retroceder, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós agradecemos, meu Pai, por esta palavra, por este renovo, por este mover, meu Deus. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está abrindo os portões, como a palavra está nos impulsionando. Nós viveremos proezas, e como Abraão, meu Pai, viu seu Isaque nascer, nós veremos os nossos Isaques nascendo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo
como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.